Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é João Paulo, sou um dos fundadores da Hype. Para quem ainda não conhece a Hype, nós somos um integrador focado em soluções de data center e cloud. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, uma solução que tem chamado bastante atenção, tem tido bastante aceitação do mercado como um todo, que é o Cisco App Dynamics. Para quem ainda não conhece essa solução, o App Dynamics é um APM, é um Application Performance Monitoring Tool, é uma ferramenta de monitoramento de performance de aplicações. E tem sido esse tipo de solução tem sido muito requisitada por empresas de todos os segmentos, principalmente aquelas que têm nas suas aplicações o core business da empresa. Então, principalmente empresas do ramo financeiro, seguradoras, e-commerces, são os principais compradores desse tipo de solução. Um APM, como o próprio nome diz, ele busca monitorar e, e, e facilitar a gestão da performance das aplicações. Então, quando você tem uma aplicação performando mal, é sempre muito difícil saber onde que está o problema, se é na rede, se é no servidor, se é no banco de dados, se é em alguma parte da aplicação em si. E esse tipo de ferramenta vem justamente para facilitar aí a descoberta de quais são os problemas na aplicação, ou até mesmo se você ainda não tem nenhum problema, esse tipo de ferramenta pode até ajudar a te mostrar que você tem algum ajuste de performance que pode ser feito, esse tipo de coisa. Então eu vou dar uma passada rapidinha pela ferramenta e aí a gente até começa a ilustrar um pouco mais do que a gente está falando. Então no meu teste aqui, no meu ambiente de testes, eu criei uma aplicação, é uma aplicação super simples que tem basicamente um banco de dados e um front-end que faz a leitura e a escrita de dados dentro desse banco. É uma aplicação rodando em Node.js e o banco de dados é um MongoDB. MongoDB. Então, o objetivo aqui não é mostrar uma aplicação complexa, mas sim mostrar que até uma aplicação simples pode ser instrumentada e esse tipo de solução faz ainda mais sentido para aplicações de vários tiers. Então aqui eu tenho uma página inicial da ferramenta, já com a minha aplicação instrumentada, né, com a aplicação tendo os dados coletados pelo AppDynamics. Ele me mostra um card aqui com alguns resumos da minha aplicação, então qual que é o tempo de resposta médio, quantas chamadas, quantas transações, né, foram feitas nesse período. Eu estou com um período travado aqui de 15 minutos, onde eu realizei uma bateria de testes, mas eu posso alterar esse período para um período dos últimos 5 minutos, 15 minutos, enfim, e vai jogando ou customizar outros períodos aí que a gente queira. Eu vou deixar esse período aqui, que é onde a gente tem bastante dados para analisar. Nesse período, então, a gente teve 81 chamadas por minuto aí nesses 15 minutos, então 81 transações aconteceram, sendo que 0,7 delas, 0,7% delas tiveram algum problema. E vocês veem aqui um símbolozinho de alerta mostrando que a aplicação nesse período ela teve algum problema. Então, quando a gente clica nela, a primeira página que nos aparece é um dashboard com resumo da nossa aplicação. Então, uma das principais funcionalidades aqui que os clientes têm gostado é o próprio desenho da aplicação. Então, uma vez que você instrumenta a, a tua aplicação, automaticamente a ferramenta passa a ouvir todas as transações que estão sendo realizadas, os vínculos que existam aí com bancos, outras aplicações externas, qualquer tipo de transação que for realizada, ela é apresentada numa forma visual aqui. Como a nossa aplicação é uma aplicação super simples, que tem basicamente o front-end e o banco é um desenho simples, mas a gente pode ter dezenas de
de itens aqui para serem analisados no mapa. Então ele mostra aqui do lado direito que nós tivemos alguns eventos. Então ele mostra aqui que eu tive um problema de saúde aqui, então eu tive uma violação das regras de saúde. Então a ferramenta ela é totalmente focada em drill down. Então você vai clicando duas vezes em qualquer item, ela vai dando mais detalhes do que a gente tem. Então eu cliquei aqui para ver a regra, ele fala que uma regra foi violada e a gente chega aos detalhes aqui para saber exatamente quando que aconteceu essa violação. Então foi às 3h26 da tarde. E a violação foi que a memória da aplicação, do nó que está rodando a aplicação, passou do limite de 75% que a gente colocou como limite durante 30 segundos. Então ela bateu 76% e um alerta foi gerado. Então, além desse alerta visual aqui na tela, é possível também configurar para que sejam enviados avisos por e-mail, SMS, alguma coisa do tipo. Então, nós fizemos essas configurações. Então, eu criei duas políticas aqui que dizem que caso sejam violadas determinadas regras, seja enviado um e-mail para mim. Poderia também colocar um SMS para ser enviado. E de fato eu recebi esse e-mail quando eu tive essa violação. Então eu vou abrir aqui. Eu recebi esse e-mail dizendo exatamente aquilo que nós vimos na tela, que o threshold aqui de 75 foi ultrapassado e por isso o alerta foi gerado. Voltando para a aplicação, então isso já é uma coisa bem interessante que nos mostra o poderio aí da ferramenta de desenhar a aplicação e também monitorar aí o status e dar alertas proativos para os administradores de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. E além de verificar os thresholds aí de CPU, memória, tudo mais, o principal da aplicação é justamente fazer a análise das transações. Então, descendo um pouquinho aqui, eu tenho um visual aqui de como foi a saúde das transações durante esse período. Então, a gente teve cerca de 1.200 transações nesses 15 minutos, sendo que 99% delas ocorreram dentro do parâmetro considerado normal. O que é o parâmetro considerado normal? Uma vez que nós instrumentamos a aplicação, o AppDynamics ele passa um período ouvindo e vendo qual que é a média aí de transação, de tempo para as transações acontecerem. Então ele passa automaticamente a criar um baseline e tudo que sair desse baseline ele começa a classificar como lento, muito lento, travado ou mesmo erro, né? Se a gente não tiver alguma resposta esperada. Então entrando aqui no caso das lentidões, por exemplo, eu posso clicar nas chamadas que tiveram problemas e eu vejo aqui quais delas que tiveram. Eu posso também dar um double clique e eu vou ter aqui maiores detalhes. Então ele já me mostra quais são os problemas potenciais. Então nesse caso ele está me apontando o comando de busca no banco de dados MongoDB que demorou 710 milissegundos para acontecer como a potencial causa dessa lentidão que nós tivemos. E eu posso ir detalhando cada pedaço aqui, qual foi cada processo da aplicação que foi visitado durante essa chamada, tudo mais, onde que a gente demorou mais tempo aqui, então foi nesse momento que nós tivemos a maior parte do tempo da transação sendo realizado. E aí eu vou pegando mais detalhes aqui, poderia pegar algum detalhe do servidor, se o servidor estivesse sendo monitorado e tudo mais. Voltando um pouquinho, eu posso ter uma visualização de quais são as principais transações que estão acontecendo dentro do meu ambiente. Então, dentro dessa aplicação, quais são as principais transações aí,
quais são as chamadas que mais acontecem. Uma coisa interessante que vocês podem ver é que tem diversos nomes de frutas aqui. Então o App Dynamics por padrão, ele instrumenta as aplicações, eu vou clicar aqui nos Business Transactions, ele instrumenta as aplicações e ele, do jeito que o nome da transação está dentro da aplicação, ele passa para nós, mas a gente pode renomear essas transações justamente para ter uma facilidade melhor de leitura. Então, por padrão, na minha aplicação está dessa forma nomeado, então é Products e um ID aleatório, e eu vim aqui e renomeei cada uma dessas chamadas para um nome que é mais interessante para a gente. Então, esse banco de dados tem um monte de frutas, dados de frutas armazenados com o preço de cada uma. Então, basicamente, eu tenho a banana como a que mais foi chamada, depois a maçã, a uva, morango e por aí vai. Então, o total de chamadas no período, quantas chamadas eu tive por minuto, e aí eu tenho qual o percentual dessas chamadas que foram lentas, muito lentas, que travaram, que apresentaram algum tipo de erro. Então, já começa a dar uma visibilidade muito grande aí da tua aplicação. Falando um pouquinho dos erros, esses erros aqui eu provoquei, né, os erros, então não foram erros naturais. Basicamente, eu tentei escrever um produto novo da forma incorreta, que gerou um erro 404, e é basicamente o que vai mostrar. Então, quando eu entro aqui, da mesma forma, ele me mostra qual que é o problema potencial aqui que aconteceu dentro da aplicação. Então, ele mostra que é um erro 404, sem maiores detalhes, mas me mostra aqui qual foi todo o caminho que foi percorrido até chegar nessa transação de erro que eu tive. Então, de fato, você começa a ter uma visibilidade total do que está acontecendo, né, dentro do teu ambiente, dentro da tua aplicação, qual que é a performance requerida, tudo mais. Então, além da própria visibilidade da aplicação, a gente pode ter também a visibilidade do banco de dados. Então, no nosso caso aqui, eu instrumentei também o banco, então é o banco MongoDB aqui. Então, eu começo a ter alguns detalhes de quantas chamadas eu tive no banco, qual que é a saúde dele nesse momento, qual que é o tempo médio aqui que uma transação fica presa dentro do banco, quais são os estados aqui principais, a média de conexões ativas dentro do banco. Então, como é uma aplicação de teste, eu tenho números muito baixos aqui, mas para uma aplicação de fato aí sendo utilizada no ambiente, a gente teria números bem interessantes aqui para serem avaliados. Voltando aqui, eu tenho aqui também o restante de qual que é o tempo médio de resposta, né, da aplicação, então é 170, então por isso que eu consigo classificar quais são as aplicações lentas, muito lentas, alguma coisa do tipo, e aí eu consigo customizar e ter cada vez mais visibilidade das aplicações. Então tenho aqui o meu tier Node.js, então ele me mostra as características, tudo mais da aplicação. Tenho os servidores, então nesse meu caso aqui é um servidor Ubuntu. Nesse meu trial aqui eu não estou com a licença de visibilidade de aplicação, então não tenho maiores detalhes dele, mas poderia também ter detalhes de CPU, memória, disco, tudo mais desse servidor, assim como eu tenho do banco de dados e por aí vai. Um módulo interessante também, que não está habilitado por ser uma aplicação de teste, é esse módulo de User Experience. Então eu consigo instrumentar as aplicações mobile, por exemplo, então posso colocar um agente dentro da aplicação que vai no celular do usuário, então eu passo a ter um monitoramento não só do ponto de vista da aplicação para frente, mas do usuário até a aplicação e da aplicação para frente, então me dá mais detalhes ainda de como o usuário está sentindo a performance da aplicação e também para browser, então eu posso colocar na página que é apresentada para o usuário uma, um agente, e esse agente também vai nos dar essa visibilidade, não só
da experiência de uso, mas também dos usuários. Então, qual que é o browser utilizado, qual que é o tipo de sistema operacional utilizado, nos mobiles a mesma coisa, se é Android, se é iOS, qual que é a marca do celular, iPhone, Samsung, alguma coisa do tipo. Então eu começo a ter uma visão bem interessante aqui. Então os bancos de dados, como eu já falei, a gente consegue instrumentar, os servidores a mesma coisa. E eu consigo também construir dashboards, e aí tanto dashboards voltados para a aplicação, como esse que eu tenho aqui. Então, esse é um dashboard simples, basicamente, de quantas chamadas por minuto eu tive de cada transação. No nosso caso aqui, quais são as frutas que mais foram chamadas. Então, nesse período eu tive 15 chamadas para banana aqui por minuto, 4 para abacaxi, 4 por amora. As menos chamadas tiveram 2 aqui, 4 laranja, 4 melão e por aí vai. Então, eu posso construir gráficos, dashboards dessa maneira, como posso também construir gráficos de negócio, né? Dashboards de negócio. Então, eu poderia montar um gráfico para mostrar quanto de venda eu estou tendo da banana, já que eu tenho dentro do banco de dados a informação que a banana custa R$ 5, por exemplo. Eu poderia pegar essas 15 transações e transformar em 15 vezes R$ 5 e me mostrar qual que é o total de valor de venda que eu tô tendo de banana, quanto que eu estou tendo num total aqui, se eu estivesse falando de um e-commerce, por exemplo. Então, tudo que a gente tem dentro da aplicação, sejam valores, sejam estatísticas, sejam é, preços, enfim, o que tiver dentro da aplicação eu consigo transformar em gráfico e entregar tanto informações relevantes para o TI aí, que monitora as aplicações, mas também para as áreas de negócio, para fazer funil de venda, fazer visibilidade de produtos mais buscados, esse tipo de coisa, utilizando a aplicação como base para isso. Posso configurar os alertas, como eu disse também, então eu criei as políticas aqui e qualquer coisa que tiver dentro dessa política que eu criei, eu posso gerar os alarmes por e-mail, eu posso gerar os alarmes visuais e mandar SMS, por exemplo. Então, a grosso modo, obviamente tem muito mais detalhes aqui da aplicação que a gente poderia explorar, mas é, acho que eu falei dos principais fatores, os principais pontos que ela tem, sendo que o mais básico já é algo que normalmente é um trauma muito grande para as empresas, que é saber basicamente como que a aplicação trabalha, então ter esse desenho aí das transações que são realizadas e também no momento de crise aí eu consegui de forma muito simples entrar dentro das chamadas ali e começar a ver quais que estão sendo as maiores demoras, os maiores ofensores do ponto de vista de performance da aplicação, sem ter que ficar apontando o dedo, né, como acontece normalmente nas salas de guerra, e as pessoas ficam ali acuadas fazendo testes e não tem muita visibilidade. Então, assim como eu fiz essa avaliação para uma data específica, para um dado específico, né, que eu coloquei, eu poderia colocar nos minutos. Então, nesses últimos 5 minutos eu não tive nenhuma transação, nos últimos 30 minutos ele já me mostra um pouquinho mais, nas últimas 2 horas vai me mostrando. Então, a gente consegue de fato tirar essas fotografias do ambiente, isolar os momentos que foram os momentos que foram reportados erros ou lentidões e fazer uma análise bem detalhada aí do que pode ter acontecido na aplicação como um todo e em vez de apontar dedo, orientar aí os responsáveis por cada parte da aplicação a dar uma checada aí no que pode estar acontecendo. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes aí, quiserem até fazer um teste aí, essa aplicação, vocês podem até estar vendo aqui ela, no meu laboratório, ela está rodando um trial, então tem 7 dias disponíveis. A gente, por padrão, consegue rodar trials de 15 dias. Se precisar mais tempo, a gente consegue negociar com a Cisco também. Então, se você tem alguma aplicação que não está performando bem, você tem reclamações aí de que
é a rede que está lenta, o banco que está lento e tudo mais, a gente recomenda fortemente que você utilize uma aplicação como essa, de preferência o AppDynamics, para tirar essas dúvidas aí de onde que estão os problemas da aplicação de forma muito simples, muito fácil. A gente consegue monitorar, instrumentar e monitorar a aplicação fim a fim, para que as salas de guerra cada vez sejam mais reduzidas e quando acontecer que sejam muito rápidas aí para ser resolvido o problema e em vez de ficar jogando culpa um para o outro, a ferramenta ela acaba facilitando demais esse tipo de análise. Muito obrigado e até mais.